Atos capítulo 9, versículo 32. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as suas túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-os sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te! E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Engraçado. Você que está acompanhando a leitura comigo, que prestou atenção, os discípulos que estavam ali mandaram chamar a Pedro. Primeira coisa que o Espírito Santo está te falando: há crentes e crentes. Ninguém é igual a ninguém. Há crentes e crentes. Tem gente que tem ministério, tem gente que ainda não tem. Tem gente que está caminhando devagar, tem gente que está correndo. Tem outros que estão mergulhando profundamente, tem outros que estão na superfície. Nunca olhe para um crente e julgue os outros crentes por aquele que você está olhando, porque ninguém é igual a ninguém. Os discípulos mandaram chamar a Pedro, não foi os ímpios não, foi os discípulos. Pedro estava em Jope, mandaram chamar ele e disseram para que ele não demorasse. Os discípulos mandaram chamar Pedro para quê? Para orar por uma mulher que estava doente? Não! Para lhe falar que uma mulher que estava doente, chamada Dorcas, conhecida como Dorcas, essa mulher que estava doente tinha morrido, e estava no quarto, lá no alto, que depositaram o corpo dela. Por isso é que eu disse no começo do trabalho nessa noite, vou repetir agora. Igreja é algo sobrenatural, igreja é lugar espiritual. E quem é a igreja? Igreja somos nós, não é as paredes. Igreja é lugar de você buscar, desejar, orar, crer, ver e querer o impossível acontecer diante dos teus olhos. Hoje as pessoas, no naturalismo que invadiu as igrejas, você tem plano de saúde? Não. Eu vou pagar um plano de saúde para você, você vai ficar bem. No tempo antigo, manda chamar aquele homem de Deus ali, aquela mulher de Deus, está naquela casa ali, manda lá. Manda chamar Pedro, vem ele. O que houve? Olha, morreu, ela era uma pessoa muito boa, olha aqui as túnicas que elas faziam para a gente, uma mulher tão boa, olha aqui as vestes que ela fazia, onde que vocês colocaram o corpo dela? Vê se tu encontra hoje crente agindo e falando assim. O corpo dela está lá em cima, no quarto alto. Pedro mandou sair todo mundo. Sabe por quê? Porque a incredulidade atrapalha o agir de Deus. Sai todo mundo, sai todo mundo. Se colocou de joelho,
Depois que ele orou, ele levantou com atitude, determinação e ânimo. Talita, eu te digo, levanta-te. Será que ela vai levantar? Tabita, né? Tabita. Será que ela vai levantar? E se ela não levantar? E se não for? E se isso? Esse é para os crentes fracos. Mas crente forte, cheio do Espírito Santo. Tabita, levanta-te. Ficou esperando ela se levantar. Ela se levantou e sentou na cama. Ele tomou ela pela mão, levou até os santos, os outros crentes, né? Servos de Deus, junto das viúvas. Aí, tá aí ela aí. Agora eu estou indo, tá? Tchau. Assim. E foi um alvoroço naquele lugar, porque ela estava morta. Pedro voltou para onde ele estava lá. Depois, no capítulo 10, você vai ver um centurião chamado Cornélio. Por causa de uma revelação, de uma visão que ele teve, mandando chamar Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor. Mas não tinha mais crente ali por perto? Como Pedro, não. Como Pedro, não. Você é crente como quem? Crentes covardes? Deus não conta com esses. Crentes idólatras que levam objetos para casa? Deus não conta com esses. Crentes que se envergonham de Jesus? Nem crentes são, quanto mais Deus vai contar com eles. Você é crente como quem? Porque Pedro era conhecido em todas aquelas cercanias. Não, Pedro está aí. Não precisava dizer quem era o tal Pedro, todos já sabiam. É aquele que é cheio do poder de Deus. É aquele que quando abre a boca na terra é ligado lá no céu. Porque foi isso que Jesus disse a ele. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligar na terra será desligado no céu. Quando Pedro abraçou essa palavra de Jesus, automaticamente abraçou o ministério e saiu fazendo milagres em nome de Jesus. Por isso é que o evangelho hoje está como está nessa sociedade. Não o evangelho é poderoso. As pessoas que se dizem crente. Tu é crente como quem? Como aqueles que vivem na fofoca? Jesus não conta com esses. Tu é crente como quem? Como aqueles que têm medo do diabo? Crente que tem medo do diabo não é crente. Jesus não conta com esses. Tu é crente como quem? Crente avestruz, que fica com a cabeça enterrada só nas coisas da terra. Eu quero uma casa, Jesus me dá um carro, Jesus me dá um emprego, Jesus me dá um apartamento, agora me dá mais um outro apartamento, agora me dá mais uma casa, agora eu quero um carro de 2012. Ah, Jesus, eu estou em depressão, porque eu estou querendo uma casa nova, eu tenho 3 casas, eu quero mais uma. Isso não é crente. Esses são alimentados pelo próprio diabo, que dá as coisas do mundo aí que está no domínio dele, e ilude esses bobos, dentro dos lugares que eles pensam que são igreja. Isso não são crentes. Me acha o endereço da casa de Pedro. Tu não vai achar. Me acha o nome da família de Pedro. Tu não vai achar. Me diz o nome completo de Pedro. Me diz qual era a fisionomia dele. Nada disso tu vai achar. Mas na hora que eu te disser, você conhece o Deus a quem Pedro servia? Ah, esse eu conheço. Os demônios também conhecem. Os anjos no céu também conhecem. E toda a terra também conhece. É o Deus Todo-Poderoso que ressuscita os mortos, que faz milagre. Então, meu irmão, tem vários nomes de denominação por aí. Tem várias pessoas que se dizem crente. Às vezes, para a gente não pegar pesado, com pena até da pessoa, a gente nem diz na cara o que deveria dizer. Mas não são igreja, não são crente, são covardes, são medrosos. E a Bíblia diz em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino de Deus, não entrarão no céu. Ai não, eu ia fazer isso, mas eu não estou preparado. Você é crente quem? Os crentes não preparados, já ouviu falar aquela classe de crente nunca está preparado? Ah, eu vou, mas manda chamar o pastor porque eu não estou preparado. Ah, vou ali orar, não vou não, tem um demônio ali naquela casa, fazendo uma arruaça com aquela família, manda chamar a irmã fulano, o irmão cicrano, ele nunca está preparado. Deus nunca vai contar com ele. Deus nunca pode contar com ele. Que tipo de crente?
a gente vê nos dias de hoje. Temos que ser crentes como Pedro era crente depois que se converteu. Aonde ele passava, deixava rastros de milagre. Aonde ele entrava, o lugar ficava diferente. A cidade que ele estava presente, a cidade mudava o ambiente, o clima da cidade mudava. Porque o Senhor dos Exércitos contava com ele naquele lugar, e aonde ele estava, subia e descia anjo, o povo mandava recado para orar, e não vem orar por ele que ele está resfriado, não. Ela morreu. Ele se colocou de joelho, levantou um clamor, e depois da oração, Tabita, eu te digo, levanta. E ela levantou, sentou na cama. Lembra da filha de Jairo? Pedro e João, lembra da filha de Jairo? Quando eles foram lá para orar pela menina que morreu. Talita, mandou ela levantar. Jesus deixou o exemplo, e o exemplo de Jesus era seguido por quem é de Jesus. Hoje o que estão fazendo por aí, mandando os outros seguir, não é o que Jesus deixou. É por isso que você não vê crente como os crentes antigamente, como os nossos irmãos no passado, que oravam com atitude, oravam com ousadia. Em Atos 16, quando Paulo e Silas passaram por aquela cidade que tinha aquela jovem adivinhadora, lembra? Satanás, eu te repreendo, sai dela! Acabou, parou de adivinhar, adivinhações mentirosas, parou de adivinhar, de enganar o povo, de trazer lucro para sua família, foram parar na cadeia. Abrir a boca, um orava, o outro louvava. O outro orava, o outro louvava. Deus fez tremer o lugar e todas as portas se abriram. Que tipo de crente você que está me ouvindo é ou pensa que é? Tem os crentes de igreja. Conhece os crentes de igreja? Só é crente quando está na igreja. Quando está fora da igreja não é crente. No meio das quatro paredes, glória a Deus, aleluia, é verdade, Deus é bom, e Deus cura, Deus faz. Quando está na rua, vem orar aqui, irmã, por uma... não estou preparado, não estou com tempo, não tenho hora, liga para o pastor, vou te dar o telefone, olha, manda chamar fulana. Conhece esse tipo de crente? Com esses Deus não conta. Lá no teu trabalho, se pelo menos a metade dos que trabalham contigo ainda não sabem que tu é crente, é porque você é um crente covarde e Deus não conta contigo. É covarde. Tu tem que chegar no lugar e abrir a boca. Eu sou servo do Deus vivo, tá? Eu nem te perguntei não, mas para você ficar sabendo. Entrou em outra conversa, eu sou servo do Deus vivo. Enquanto você não tiver certeza que todo mundo ali sabe que você está servindo a um Deus vivo, você não para de falar que você é servo no Deus vivo. Porque na hora que pintar uma situação... Dá para você orar por mim? Não, aquele não. Chama aquela mulher lá, ó. Aquela ali é que é crente mesmo. Aquela lá, ó. Ó, aquele outro ali, manda chamar aqui. Chama a pastora. Dá vontade de rir toda vez que eu vejo isso. Pastora. Como se Deus tivesse chamado a mulher para liderar alguma coisa. O papel da mulher é auxiliar, não é liderar. É mais um naturalismo que invadiu as igrejas. Pastora. Feminino de pastor não é pastora. Não espiritualmente. Pode ser na língua portuguesa lá, no dicionário, que não nos interessa. O que nos interessa é o que diz a Bíblia. E Jesus chamou o homem para liderar, a mulher para auxiliar. Quando a mulher quer se meter onde Deus não a chamou, dá nessas tragédias que a gente tem visto por aí. Chama a pastora para orar. Não, chama aquela irmã ali, ó. Aquela irmã não tem cargo nenhum na igreja dela, mas quando ela abre a boca, eu sinto Deus na vida dela, eu sinto uma unção, chama ela para orar. Chama aquele irmão para orar. Chamaram Pedro. Os discípulos mandaram chamar Pedro. Lá foi Pedro. É uma situação simplesinha que está acontecendo aí, Pedro. Coisa boba. Tinha uma moça aqui conosco, né, Dorcas, conhecida aqui no meio do povo. E ela morreu. A gente colocou. Onde que vocês colocaram? Coloquei o corpo dela lá em cima, num quarto. Tá legal, vou lá. Onde que é? É por aqui, ó, vou te levar lá. É aqui que é o quarto, agora dá licença, sai. Sai todo mundo, dá licença, sai. Incredulidade atrapalha os milagres. Se afaste dos incrédulos, porque a incredulidade pode destruir a tua vida, se ela te contaminar.
Porque incrédulo nunca tem palavra de ânimo, incrédulo nunca tem palavra de coragem, incrédulo nunca tem palavra de ousadia, incrédulo nunca tem atitude, incrédulo não vê milagre. Milagre é para aqueles que são crentes, são servos de Deus. Ele mandou sair todo mundo. Você leu aí comigo no texto. Depois que ficou ele e o corpo da Dorcas, ele ordenou. Agora vamos passar para um outro nível espiritual nessa mensagem que o Espírito Santo, porque sem ele nada se pode fazer. O Espírito Santo agora nos leva a um outro nível de espiritualidade para você entender aonde Deus quer te levar nessa noite. Quando a pessoa morre, o corpo da pessoa está na terra, a alma e o espírito que está dentro do corpo é retirado do corpo da pessoa. Sendo a pessoa uma serva de Deus, um servo de Deus, praticante da palavra, adorador de Jesus, verdadeiramente crente, aonde vai parar essa alma e esse espírito? Lá no paraíso. Amém? Então, quando quando Pedro falou para ela, Tabita, levanta-te, ele falou aqui na terra para o corpo. Ela não estava ouvindo, ela não estava mais ali só estava o corpo. Mas lá nas regiões celestiais, chegou a oração de Pedro. Uma frase é uma oração. Jesus falou que não é pelo muito falar que tu vai ser ouvido. Tem gente que fala, mas não crê em uma linha do que está falando. É a confiança no que você fala vai fazer com que os milagres se manifestem na tua vida. Então, a oração de Pedro, aquela frase de Pedro, Tabita, levanta, chegou lá nas regiões celestiais. Agora imagina só, quando os anjos escutaram, quando os arcanjos, os querubins, os serafins, quando todos ouviram, e obviamente, é claro, o Senhor dos Exércitos ouviu a voz de Pedro, ordenando que aquela que estava ali, que o corpo que estava lá se levantasse. Um corpo não pode se levantar sem alma e sem espírito. Quem aqui já foi em sepultamento de pessoas, você vê, se a pessoa está morta lá, tu pode beliscar, apertar, matar de novo, né? Entre aspas. A pessoa não vai reclamar, só tem um corpo ali. Então é necessário que a alma e o espírito volte para o corpo para que realmente a pessoa tenha ressuscitado. Imagina lá nas regiões celestiais. Imagina os anjos conversando. Olha, Pedro está clamando. Tenho certeza que o Senhor vai dar a vitória, vai dar a resposta. Porque Pedro é conhecido nosso, é íntimo aqui do céu. Pedro é amado por Deus. É Pedro que está clamando, é Pedro. Eu também ouvi o clamor de Pedro nas extremidades do céu, imagina. Aí vai Jesus. Tabita, volta! Aí lá vem 2 anjos carregando a alma e o espírito dela na direção do corpo. Entra aí, Tabita. Foi dado ordem pelo Senhor dos Exércitos. E Pedro ali esperando. Entrou a alma e o espírito no corpo, ela levantou. Só que isso tudo que eu estou te falando foi em frações de segundos aqui na terra. Imagina lá no céu, que não se conta o mesmo tempo que a gente conta aqui no relógio. Imagina. Em alta velocidade, se é que se pode falar assim, veio a alma e o espírito dela, entrou no corpo, ela levantou e sentou. Era essa aí que estava morta, que vocês limparam ela, deram até banho, prepararam ela porque ia sepultar, ela já levantou, está viva. Imagina os vizinhos indo lá, Tabita está morta, né? Não, está sentada. Mas ela morreu? Vocês se enganaram? Não nos enganamos não, ela estava morta sim. Mas sabe Pedro? Quem? Pedro, o crente de verdade, o servo do Deus Altíssimo, o homem de Deus que não anda com idolatrias na mão, rosa ungida, sal ungido, chave, objetos ungidos, que não fica roubando os outros pedindo dinheiro, carnê. Sabe, Pedro, servo de Deus, esteve aqui e orou, e Deus ordenou que ela voltasse. Olha ela aqui,
Fala aqui com ela está aqui. Então, minha irmã, meu irmão, que tipo de crente você é? O crente natural? Glória a Deus, aleluia, estou aqui na igreja, eu estou preocupado, amanhã eu tenho que pagar minha conta, amanhã eu tenho coisa para fazer, e amanhã, tudo natural. E amanhã eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fechar o negócio, e eu não paguei a conta da água hoje, a conta da luz. Isso os crentes que pagam conta e luz, porque a maioria rouba. Tem gato dentro de casa e pensa que está enganando a Deus. Mas vamos lá, vamos falar dos verdadeiros. Eu estou pagando a minha conta, não paguei minha luz, eu tenho que levar um depósito amanhã. Caramba, eu estou... Que tipo de crente você é? Ou crente que está ouvindo a palavra e dizendo, como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Espírito Santo, esconde essa palavra dentro do meu espírito. Me arranca das atitudes naturais e me faz ter experiência com uma vida nova, espiritual, contigo. Que tipo de crente você é? Que tipo de crente? Gente que entra nesses lugares que você vê aí na televisão só para buscar coisa da terra e ainda por cima é enganado pelos ladrões que estão lá na frente fantasiado de pastor. Só busca coisa da terra. Tu já viu entre esses testemunhos mentirosos que você ouve na televisão alguém dizer, não, eu entrei aqui, sabe, buscando um dom do Espírito Santo, e eu recebi um dom do Espírito Santo, estou servindo ao Senhor também com esse dom, que é ferramenta do Espírito Santo, Ele está usando em mim. Já viu alguém dar esse testemunho? Quando? Então, que tipo de crente você é? Está olhando, como dizem aí fora, a banda passar? Está contando o tempo, está olhando para o vento? Está esperando o tempo passar? Daqui a pouco vai envelhecendo, o arrebatamento da igreja chega e você continua aí, esperando o próximo culto. Seja um crente espiritual, de atitudes espirituais, buscando as coisas do alto. Ela está enferma, eu vou orar e eu creio que Deus pode curar. Ela morreu? Senhor, eu vou lá orar, eu creio que tu pode fazer a alma e o espírito dela voltar para o corpo. Ah, se Deus não fizer, é porque Ele não quis fazer, mas eu creio que Ele pode. E eu vou crendo que Ele pode. Ele é o Senhor, mas eu creio que Ele pode. Eu creio que tudo Ele pode. Olha, ela está possuída por demônio lá na casa dela, o marido já levou no médico, as coisas estão feias lá, não acontece. Senhor, me reveste com teu poder, porque eu vou entrar naquela casa e eu quero pôr Satanás para correr do meio daquela família. Ai, mas se o diabo te atacar, se te agredir, sai de perto dos covardes. Porque eu creio que maior é o que está comigo. Porque na hora que eu entrar lá e o diabo ousar fazer uma gracinha, se ele ousar e pensar fazer uma gracinha, eu vou dizer, Satanás, tu está vendo quem está na minha frente? Toca no que está na minha frente, que aí depois tu toca em mim. Mas como tu não pode com aquele que está comigo, em nome de Jesus, eu piso na tua cabeça e você sai da minha frente. Que tipo de crente você é? Para pensar. Porque nós temos que ser como as igrejas primitivas, não nos mesmos erros, mas pelo menos nas mesmas atitudes que glorificaram e agradaram a Deus. Atitudes de ousadia, de confiança, de poder, ousadia de autoridade, de crer. Ah, mas aquele ali é quem dá licença, amigo, eu sou servo do Deus vivo. Ah, mas eu também sou. Bom, você está dizendo que é. O Senhor é o meu pastor, meu, pronome pessoal possessivo, meu. Se Ele é o teu também, eu não sei, mas que Ele é o meu, Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu pastor, Ele anda comigo e eu dou testemunho dEle. Ah, mas eu também sou, eu não sei como você é crente, o que tu entende como crente. Que essa palavra que não é nossa, é do Espírito Santo de Deus, possa te levantar com autoridade e que o Senhor não se ausente de nós, porque sem Ele não somos capazes, eu não sou capaz de dar um passo. A Deus seja toda a glória.